ainda não realizou algum sonho, espere no Senhor. O Senhor tudo Ele fará no tempo certo. Essa não é a palavra, irmãos. Deus está apenas tocando para que você possa abrir o seu coração a Ele. Abra o seu coração ao Senhor Jesus. Tire qualquer tipo de pensamento, preocupação ou outras coisas que queiram tirar você, para que você não ouça a voz do Senhor. Porque eu tenho certeza que Ele quer falar o coração de cada um, inclusive ao meu. Amém? Lá em Lamentações, capítulo 3, 21, 23, está escrito: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã e grande é a tua fidelidade. Irmãos, Deus traz uma palavra de esperança ao nosso coração. E aqui Ele fala que nós precisamos recordar, não é Ele, é nós. Precisamos recordar o que Ele tem feito por nós. E é o que nós fizemos hoje já no começo do culto. Para quem já estava, viu o vídeo que foi passado. E nós sabemos que Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós. Para que nós tenhamos vida eterna. Mas será que nós estamos lembrando disso todos os dias? Ou só quando nós adentramos a casa do Senhor no domingo? Será, irmãos, que nós lembramos disso todos os dias? Ou só quando nós precisamos do Senhor? Quando nós não estamos de bem com o marido, quando nós não estamos de bem com os filhos, quando temos problema no trabalho, quando temos problema na família, é quando nós nos lembramos de Jesus Cristo? Quem nós estamos sendo? Nós lembramos dele na ressurreição apenas? No dia em que todos comemoram a Páscoa, nós comemoramos a ressurreição dele? Mas será que nós nos lembramos apenas nesse dia? Ah, irmão, mas é difícil. Deus não disse que seria fácil. Ele disse apenas para que nós fizéssemos. Buscássemos a Ele a tempo e a fora de tempo, mas hoje é mais fácil ter desculpas. Ah, mas eu acordo cedo para ir para o trabalho. Eu acho que aqui, tirando as crianças que já não estão mais aqui conosco, todos nós trabalhamos. Mas é mais fácil nós darmos desculpas. Eu arrumo tempo para aquilo que eu acho que é prioridade na minha vida. Mas Deus, Ele pode esperar. Porque Ele entende que o marido vem antes, o filho vem antes, as obras vêm antes, tudo vem antes, mas a presença dEle, na intimidade com Ele, não dá tempo. Mas você quer alguma coisa do Senhor? Você quer ter a esperança no seu coração de uma vida eterna? Ou uma esperança de que aqui nessa terra você vai só receber coisas boas? Mas não é isso que Ele fala na palavra. Ele fala que nós vamos ter aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo. E Ele é o nosso bom ânimo, irmãos. Apenas Jesus é o nosso bom ânimo. Se nós formos olhar, irmãos, para as dificuldades ou para os problemas da vida, eu garanto que talvez a maioria não estivesse aqui. E eu até seria uma delas. Mas tem coisas, irmãos, que nós não vamos responder por nós mesmos, é apenas Ele. Mas nós não podemos mais ficar brincando, irmãos. Para quem lê a palavra, para quem já conhece Jesus verdadeiramente, para aquele que já teve encontro com Ele, sabe que não é mais tempo de ficar brincando. Não é mais tempo de entrar e sair e não deixar ser transformado. Nós não estamos falando de perfeição, mas estamos falando daqueles que verdadeiramente buscam uma mudança e uma transformação. Quantas pessoas lá fora nós conhecemos, irmãos? Às vezes incluindo a nós mesmos. Que se o inimigo quiser bater de frente com você, você corre. Mas nós não somos filhos de Deus. Jesus é o maior nome que existe, o nome dele abala qualquer extremidade. Por que nós temos medo? E eu nem preciso falar do inimigo, porque às vezes a gente tem medo de um probleminha pequeno.
Às vezes a gente tem medo se vai faltar alguma coisa no nosso lar. Às vezes a gente tem medo da doença, a gente tem medo das coisas que a gente vai passar. Mas se Deus está conosco, irmãos, onde está o problema? Quem está com defeito? É Jesus ou somos nós? Nós muitas vezes, irmãos, falamos, enchemos a boca falando que nós cremos. Eu creio, eu confio, eu espero, eu oro, eu busco, mas na hora do vamos ver, a perna amolece. Mas na hora do vamos ver, a gente vai chorar para as primeiras pessoas que a gente vê, mas não chora aos pés do Senhor. E quando chora ainda é só para pedir, esquece de agradecer o que já tem. Se hoje nós estamos aqui, irmãos, é porque Deus deu fôlego de vida para cada um de nós. Mas será que nós estamos sabendo aproveitar o fôlego de vida que Ele nos dá? Quem nós estamos sendo diante do Senhor, irmãos? Você é aquele que conta uma mentirinha porque acha que está tudo bem, mas esquece que Deus sabe tudo, que tudo Ele vê. E quantas pessoas nós vemos fazendo isso, irmãos? Esses dias, no meu serviço, Deus me deu a oportunidade para falar com 2 pessoas que estão trabalhando comigo. E eles me perguntaram, mas e se nós formos contar uma mentira que é para ajudar? Eu falei, não existe. Ah, mas eu vou te colocar um texto. Irmãos, é muito bom quando as pessoas dizem, mas eu vou te colocar um texto. Eu vou te fazer uma proporção para você pensar. E nós devemos ser muito sábios, irmãos. E Deus fala constantemente vigilantes, para que nós mesmos não caiamos, não sejamos enganados pelo inimigo. Porque ele usa quem quer, assim como Deus também usa. E nós conversamos, irmãos, eu falei para eles, não existe esse negócio de mentirinha, mentirona, pecadinho, pecadão. Mentiu ou omitiu é pecado. Às vezes uma coisa tão simples, mas a gente acha que não. Às vezes o telefone toca, você não quer atender, olha lá, é o cobrador, é uma mãe, é o marido que você brigou, você não quer atender, é um amigo, é alguma coisa, você dá para o outro, fala, atende aí, fazendo favor. Olha que eu não estou, que eu esqueci o celular. Irmãos, é pecado, e diante de Deus isso não passa impune. Imagine, isso é tão pequeno, né? Não existe coisa pequena ou grande diante do nosso Senhor. Uma que grande é só Ele. Mas nós precisamos, irmãos, começar a nos posicionar. E eu creio que nesta noite, vocês que vieram aqui, igual a mim, nós viemos para ter um encontro com Deus. Porque nós queremos verdadeiramente uma mudança nas nossas vidas. E eu falo, irmãos, que Deus tem começado na minha casa, como todas as vezes. Hoje ainda fui questionada na minha casa, mãe, não usa nós, não, mãe. Falei, meus filhos, se eu não uso vocês, quem eu usarei? Vocês são aqueles que estão próximos de mim. É os que me conhecem, sabem como eu sou e eu conheço vocês. Porque a gente é bom para falar dos outros, né? Eu falo dos meus mesmos, irmãos. Se eu tiver que falar dos meus e de mim, eu falo de mim mesmo e dos meus mesmos. Porque o meu Deus nos conhece, meu Deus conhece a minha vida. Sabe quem eu sou diante dele. Tão falha e pecadora quanto todos que aqui estão. Mas que Deus usa quando ele quer. E agora nós vamos para a palavra, amém? A palavra está lá em João, capítulo 4. E como eu disse, irmãos, Deus está querendo a sua atenção nesta noite. Abra o teu coração para que Deus fale verdadeiramente com você. E não queira sair daqui da mesma forma que você adentrou. Quem vai decidir o que vai tocar a sua vida, o que vai mudar a sua vida é você mesmo. É aquilo que você vai querer receber da parte do Senhor. Como a gente diz por aí, irmãos, aquilo que for bom, acate, use e cresça na presença do Senhor. Aquilo que não for, você dispensa. Porque todos nós temos o discernimento para saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Amém? Lá em João, capítulo 4, falamos da mulher de Samaria. Versículo 1. E quando o Senhor veio a saber
que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Irmãos, essa mulher que morava em Samaria, ela foi numa hora muito quente buscar água, mas porque ela tinha vergonha da vida dela. E ela queria se esconder das pessoas. Das pessoas a gente se esconde, mas de Deus a gente não esconde nada. Nós não conseguimos esconder de Deus, irmãos. Às vezes a gente pode dormir com o coração cheio de coisas desagradáveis ou coisas ruins que nós passamos. Mas se nós aprendemos a colocar diante dos pés de Jesus, irmão, como é bom buscar a Deus pelas madrugadas. Como é bom quando você tira um tempo para verdadeiramente ouvir quem Ele é na tua vida. E Ele fala, irmãos. O que Ele está procurando é pessoas disponíveis a querer ouvi-lo. Muitos de nós queremos só ouvir quando estamos na igreja. Só do altar. Faça da sua casa um altar, irmãos. Se você não quer orar no quarto para não incomodar o seu esposo ou os seus filhos, ore na cozinha. Ore na sala, ore na varanda, ore no quintal, mas não dê desculpas, irmãos. Nós podemos orar a qualquer momento, porque hoje nós vivemos pelo tempo da graça. Não é mais o tempo da lei. Naquele tempo, apenas os sacerdotes iam até o Senhor Jesus. Nós não tínhamos esse privilégio que nós temos agora. De a qualquer hora, a qualquer momento, estarmos na presença do Senhor e buscar a face dEle. Hoje nós podemos fazer isso. Mas muitos não fazem. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque muitos de nós falamos muito bem, mas estamos praticando muito pouco. E Deus, Ele não está mais procurando apenas os que falam. Ele está procurando os que fazem. Ele tem olhado todos os nossos dias, irmãos, porque Ele ainda procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Queira ser um verdadeiro adorador, irmãos. E essa mulher já no tanque, a esta hora do meio-dia, buscando água, jamais ela imaginava, irmãos, que ela teria esse encontro com Jesus. Mas Ele já sabia. Tanto é que na palavra fala, aos versículos acima, que era necessário passar por Samaria. Irmãos, Ele sabe quando Ele precisa passar na sua casa. Ele sabe a hora que Ele vai passar lá. Ele sabe a hora que Ele vai passar na sua vida. Mas você está preparado para ter esse encontro com Ele? Você está preparado para ouvir a voz dEle e aceitá-lo? E será que só você quer? Será que Jesus também não quer isso? Irmãos, na verdade, Ele não quer que nenhum se perca. Nenhum se corrompa. Mas é cada um de nós, a escolha nossa é individual. É você que tem que decidir o que você quer. É entre o sim e o não. É entre servir e ser filho, ou não ser nada. Quantos estão em cima do muro? Achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas não estão. E é tão simples, irmãos. É tão simples buscar a Deus. Não precisa falar bonito, não precisa saber orar bonito, não precisa você estar com a melhor roupa. Lógico que isso é referência. É você que sabe como você vai para o encontro com Deus. Como você vai estar à presença do Senhor. Mesmo porque hoje em dia todos nós sabemos que se a gente for num fórum à frente do juiz, a gente não vai de qualquer jeito.
Mas Deus, Ele não olha para a tua roupa, porque Ele diz, venha como você está. E Ele é quem vai te transformar. Mas deixe ser transformado pela presença do Senhor, irmãos. Amém? Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pois a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Irmãos, essa mulher estava diante de Jesus. E ainda assim, ela demorou a acreditar diante a quem ela estava. Porque ela ainda não tinha certeza. Mas ela tinha essa esperança de que um dia ele viria. Mas naquele tempo, para eles, samaritanos e judeus, era um tempo onde eles não se misturavam. Então ela ficou com dúvidas. Mas hoje nós temos a oportunidade de não ter dúvidas. Mas nós temos a oportunidade de crer e de acreditar quem Ele é nas nossas vidas. Irmãos, aquilo que nós pedimos, Jesus, Ele faz. Mas será que nós verdadeiramente estamos fazendo o que Ele está nos pedindo? Porque Jesus, Ele faz tudo, todas as coisas. Mas e nós? Como está o nosso comportamento diante dEle? Como que verdadeiramente nós estamos fora dos olhos dos nossos irmãos, dos nossos apóstolos, dos nossos pastores? Porque às vezes a gente se preocupa com isso, né? O que o apóstolo e a apóstola vai pensar, o que o pastor, o irmão ciclano, beltrano. E é tanta preocupação com o que você está fazendo de errado, que você esquece de fazer o que é certo. Como foi passado, irmãos, o vídeo, um pouco mais cedo, está falando sobre a verdade. Pilatos, naquele momento de não querer crucificar o Senhor e tentando de todo modo passar avante isso, porque ele não queria essa culpa para ele, ele pergunta quem é a verdade. Ele estava diante da verdade. Nós estamos diante da verdade. Mas será que todos nós conhecemos essa verdade? Será que verdadeiramente nós conhecemos? Ou nós continuamos na mesmice? Do só ouvir? Como eu disse, irmãos, Ele está procurando verdadeiros adoradores. E adoradores é que se dispõem a fazer a vontade dEle. Filhos verdadeiros que o adoram, que sabem quem Ele é, que conhece a voz dEle. É diferente, irmãos, entre você ter o temor de você fazer algo de si mesmo, mas você ter verdadeira convicção de quem Ele é na sua vida. Porque às vezes Ele está falando com você, e você fala, mas nada acontece, mas alguma coisa não está certo. Alguma coisa na sua vida precisa virar, irmãos. Alguma chave precisa ser mudada, alguma porta precisa ser aberta, outras precisam ser fechadas. Mas será que você está atento? Porque às vezes Deus fala, vai, e você para os pés onde você está. Você nem vai para frente, nem vai para trás. Você está parado. Deus não te chamou para estar parado, Deus te falou para caminhar com Ele.
Não pare, irmão, não se dobre diante das circunstâncias deste mundo. Ah, irmão, mas não é fácil. Não é fácil para todo mundo. Mas quantas vezes nós vamos olhar o problema, a dificuldade? Quantas vezes nós vamos olhar para ter desculpas? Uma desculpa bem simples, irmão. Se estiver chovendo, ninguém vai na igreja. Mas se estiver chovendo, todo mundo vai trabalhar. Nem falta serviço por causa de chuva. Mas se chover, ninguém vai na igreja. Ah, irmã, isso é uma desculpa? É, irmãos, é desculpa. Você está andando, você está bem. Se você não tiver um carro, você tem um Uber. Se você não tiver Uber, você tem irmãos que têm carro. Então é uma desculpa. Mas tiver uma festa que você é convidado de honra, mas a gente não falta. De jeito nenhum a gente é convidado de honra. Pode estar caindo no mundo, a gente está lá. Mas e a presença do Senhor? Quantos acham que vem na igreja e acham que é qualquer presença, que está chegando em qualquer lugar? Nós não estamos em qualquer lugar, irmãos. Nós estamos na presença do Senhor Jesus, aquele que te amou e entregou a vida por você numa cruz. Irmãos, a gente precisa começar a mudar a nossa forma de pensar e de agir. Porque a nossa mudança de comportamento vem através de nós começarmos a entender quem Jesus é na nossa vida. E aquele que não entende ainda quem é, procure entender, irmãos. Busque pessoas que vão te levar mais próximo do Senhor. Ah, então eu tenho que me afastar daquele meu amigo. Irmãos, eu não me afasto de amigo nenhum. Colega, amigo, como vocês acham melhor dizer, né? Cada um tem um jeito de dizer. Eu não me afasto de nenhum. Eu sei quem eu sou em Cristo. E eu sei para que eu fui chamada. Se me verem no vôlei aí, você pode ter certeza que não é só por causa do vôlei que eu tô. Se eu estiver na roda de algumas pessoas, não é à toa que eu estarei. E eu tenho convicção de dizer, irmãos, que se vocês me verem num bar, não tenho medo do que vocês vão falar. Só cuidado para vocês não pecarem. Mas eu sei quem eu sou em Cristo. E vocês sabem quem vocês são em Cristo? Muitos de nós estamos preocupados com o que os outros vão falar ou pensar, mas não se preocupam com o que Deus está pensando de vocês ou de mim. É com Ele que nós devemos nos preocupar. Eu falo para o Anderson, quando a gente briga, irmãos, eu faço as pazes rapidinho. Não é por causa dele, não, é porque eu sou muito inteligente. Eu perdoo rapidinho. E não é só ele, não, irmãos. Eu sei perdoar porque eu aprendi. Eu aprendi que eu preciso perdoar. E aprendi que eu também preciso ser perdoada. E aprendi também que eu também preciso me perdoar. A gente não tem controle da vida e do tempo, irmãos. Apenas Jesus tem. Aquela mulher, ela estava ali com sede e sedenta. Não era de uma água comum, mas era da água que jorra da vida eterna. Será que nós estamos com esse mesmo desejo de tomar dessa água que vai matar toda a nossa sede? Irmãos, a sede não é só aqui, mas é a vida eterna. Nenhum dinheiro pode comprar isso. Esses dias lá em casa eu vi a Carol fazer um comentário assim, dinheiro não compra tudo, né? Mas mais compra roupa, doce, compra. Eu falei, realmente compra. Mas, se a sua felicidade estiver nisso, a sua felicidade vai estar na gula, a sua felicidade vai estar só em gastar dinheiro à toa. Dinheiro não compra tudo não, irmãos, porque a nossa salvação eterna não será comprada com dinheiro. Ela já foi paga naquela cruz.
um preço muito caro de um sangue precioso que nenhum de nós tivemos a oportunidade de estar lá para ver. Mas hoje nós sabemos. Porque pessoas antes de nós se renderam aos pés dele. E se hoje nós estamos aqui é porque ele está nos dando essa oportunidade. Assim como ele deu para aquela mulher samaritana, ele deu essa oportunidade para que ela tivesse a oportunidade de beber dessa água. Irmãos, tome dessa água enquanto ainda nós podemos beber. Busque ao Senhor enquanto nós podemos ainda buscar, porque vai chegar a hora, irmãos. Não vamos pensar que não vai. Para quem ouve a palavra do Senhor e sabe, falta pouco para que nosso Jesus Cristo volte. Isso não é para ter temor, não. Isso é para ter alegria no coração daqueles que sabem para onde irão. E se você não tem essa convicção, irmãos, bora estudar a palavra. Bora buscar o Senhor. Bora se render aos pés do Senhor. Porque enquanto mais você descer, irmãos, descer, eu digo, na presença do Senhor. Enquanto mais você descer, mais vaso cheio você vai ser. Dando continuidade ao texto, irmãos, versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas Ele está falando conosco nesta noite. Será que nós estamos sendo esses verdadeiros adoradores? Que o adoram em espírito e em verdade? É onde você está, irmãos. É como você está fazendo. Quando eu estou na minha casa, eu estou adorando. Antigamente eu reclamava. Eu tinha que lavar uma louça. Quantas mulheres reclamam que tem que lavar uma louça? Reclamação, murmuração não traz Deus para perto. Aprende a orar, aprende a agradecer porque tem para fazer. Se já tive que corrigir 2 lá em casa, olhou assim o lerite lá e falou, meu Deus, é isso, pai? Eu falei, agradece. Agradece. Porque você ainda tem um serviço, você ainda tem saúde. Irmãos, quantos de nós, às vezes, quando estamos bem, nós só reclamamos. Reclama do marido, reclama do filho, reclama do vizinho, reclama de Beltrano, reclama de Ciclano, reclama porque tem que acordar cedo, reclama porque tem que lavar uma roupa, reclama porque tem que passar roupa, reclama porque tem que arrumar guarda-roupa, reclama de tudo. Será que você está sendo um verdadeiro adorador? Ah, pastora, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Irmãos, tudo que você for fazer, faça para amor com o Senhor. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu não era casada, queria um marido. Né? A maioria das moças, as mulheres aí, eu quero um marido. Aí quando dá, não tá bom. Senhor, não tá bom. Não, você tem que mudar isso, você tem que melhorar isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você? Para de julgar, irmãos. Não julgue o outro. Vai se olhar no espelho e achar primeiro os seus defeitos.
tem uns que são bons de achar os defeitos, né? E são péssimos em achar as qualidades também. Não, se você é imagem de semelhança de Deus, quem aqui já se olhou no espelho? Todo mundo aqui se olhou no espelho hoje? Todo mundo? Mas, se você se olhou no espelho, você sabe que você é imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é perfeito. E o que você está fazendo que você não está nem tentando ser? Essa mulher, irmãos, ela tinha o sonho de ter uma família. Ela procurava um marido. Mas ela foi pelo caminho errado. O caminho que ela queria o marido era aquilo que não pertencia a ela. Irmãos, ninguém tem nada a oferecer ao outro se não tiver o verdadeiro amor que é o Senhor. Se você não conhece Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, você não conhece o amor. Você pode ter ouvido falar dele, você já pode ter visto vídeos, ouvido a palavra, mas se você não tem intimidade com ele, você não tem amor. Aquele que só consegue ver o defeito no outro não ama, porque não tem o amor. Porque a própria palavra fala, irmãos, que o amor, ele tudo vê, tudo crê, tudo suporta. Que amor é esse? Que um dia tá bom, outro dia não tá. Que um dia só vê os seus defeitos, outro dia também. Na primeira oportunidade, vamos separar. Porque hoje para o mundo tá fácil, né, irmãos? A separação é melhor que qualquer coisa. Não, vamos separar, cada um toma o seu rumo. Porque é mais fácil ter que dispensar o problema do que encarar o problema. Mas quem procurou o problema? Aí tem gente que ainda fala, Senhor, foi o Senhor que me deste, né? A gente ouve muitos homens falar isso, né? Foi o Senhor que me deste. Não, irmãos, ele não te deu um problema, não. Ele te deu uma solução. Te deu uma pessoa para andar e caminhar junto com você. Só que só vai para frente, irmão, se você tiver verdadeiro amor no coração. E esse amor é Jesus. Eu conheço milhões de pessoas lá fora, e vocês também devem conhecer, de que buscam uma família, buscam um amor para si, buscam viver. Esses dias nós ouvimos de uma pessoa, né? O Anderson ouviu de uma pessoa. Ele falou assim, eu tenho o desejo de ter uma família. Certinha, como está na Bíblia. Eu falei, antes, Deus não me deu oportunidade para ouvir, porque eu sou meio grossa. E eu falava, oxi, se você quer ter, Deus pode te dar, mas quem tem que fazer o certo é você. Quem tem que querer uma mudança de vida é você. É você que está escolhendo. Irmãos, Deus é tão bom que Ele deu livre-arbítrio para nós escolhermos. Aí tem gente que fala assim, mãe, mas você não conhece. Lógico, irmãos, tem itens, casos. Tá? Não vamos generalizar. Acho que todos nós somos bem adultos, cheios de discernimento e sabedoria aqui para entender. Quantas vezes a gente briga à toa? Briga com o filho, briga com o marido, briga com o chefe, briga com os colegas de trabalho, briga com os irmãos da igreja, me olhou torto, não me deu paz. Acabou para mim. Amém. Vai se tratar em oração. Irmãos, eu sinceramente, não me dá paz, eu faço questão de ir. Paz! Se você não gosta de mim, eu não tenho problema com você, você que tem comigo. Vai orar. E se eu tiver problema com você, irmãos, eu faço questão de, vamos resolver aqui que nós temos um problema para resolver, ainda chamo meus apóstolos ainda, porque tem que ter testemunha. Mas, irmãos, não é qualquer coisa que a gente tem que correr. Se a gente tem Jesus, vamos resolver. Nem a gente pode. Porque Deus, Ele é perfeito em todas as coisas. Eu falo, pronto, se a gente brigar, você não dorme nessa cama, meu filho, eu vou dormir em cima de você no sofá. Aí você que escolhe, né? Olha o tamanho da pessoa. É você que escolhe.
Fala assim também pra pessoa, mas eu tô muito feliz comigo mesmo, viu? A gente aí uns 10 quilos a menos, e eu, pra honra e glória do meu Senhor. Porque é Ele que me cobrou, tá? Não é por causa de beleza, não. Lógico que a gente fica mais bonita, mas foi Deus que me cobrou que eu cuidasse do templo do Espírito Santo. E assim que os irmãos também possam fazer, irmãos. Porque aí chega Deus, às vezes tem uma história linda pra gente viver. Sabe? Que Ele escolheu histórias maravilhosas para cada um que está aqui. Aí às vezes a gente fala, mas não está acontecendo, mas Deus fala assim, ó, vai fazer uma caminhada. Ah, você não quer fazer? E eu me inspiro em gente mais novas aí, né? Rafael e Carla, são inspirações. Fui pega no eixo pela Carla, não parei mais, glória a Deus pela vida dela. Deus usa quem Ele quer, e a gente aqui tem que estar vigilante para pegarmos. Não perca a sua bênção não, irmãos. Às vezes a sua bênção está tão próxima, mas a reclamação é tanta, a murmuração é tanta, a dificuldade é tanta, porque você focou só no problema, e aí você não consegue ver a solução. Às vezes a porta está aqui, ó, aberta, explicitamente na tua cara, você não consegue passar para o outro lado, porque você só consegue ver a porta fechada, a janela fechada. Está com problema, irmãos? Coloque nos pés do Senhor. Não é todas as coisas deste mundo que você vai resolver. E ainda assim, para as coisas simples, eu prefiro colocar nas mãos do Senhor. E como Deus é bom nas nossas vidas. Essa mulher procurava uma família, irmãos. E você que tem uma família, agradece ao Senhor pela sua família. Agradece ao Senhor pela sua esposa. Agradece a Deus pelo seu esposo. Agradece a Deus pelos seus filhos. Se você não tem, já vai agradecendo desde agora. Se você quer também, vai já pedindo ao Senhor o que você quer. Mas já vai pedindo assim, um homem, uma mulher que tem o coração voltado ao Senhor. Que vai crescer com você no mesmo caminho. Fala, quem sabe o meu coração anda pequeno, né, apóstolo? Porque lá em casa, meu Isaac achou a Rebeca. O coração da mãe fica apertado. Porque as meninas não foi assim, com a Jaque não foi assim. Quem infartou 5 vezes foi o Anderson. E eu com o Isaac todo dia um chororô. Todo sábado é a mesma coisa, sabe? Ele sai e eu choro. E aí esses dias eu falei pro Anderson, a Cinderela vai ter horário para chegar em casa. Porque a Cinderela estava chegando 2 horas da manhã. Eu falei, não tem idade. Vai chegar antes da meia-noite, a Cinderela vai chegar em casa. Sou uma mãe chata? Sou, irmãos, ainda protejo o que é meu. Não casou ainda, está debaixo das minhas asas, vou apertar, vou amar enquanto eu puder, porque daqui a pouco ele já vai formar a família dele. E eu, sinceramente, falei para antes assim, antes, eu já estou orando desde agora, já estou orando desde agora, porque eu não quero ser aquela sogra chata. Não quero. Você sabe qual que é a sogra chata? É que o filho chega lá todo amarretado em casa e a mãe vai lá e fala assim, ai, eu não fazia assim com você, meu filho. Sua roupa era passada. Seu sapato era limpinho porque eu fazia. O problema é seu que você fazia. Você tinha que fazer para o seu marido. Você fazia para o seu filho até ele ser pequenininho. Ele cresceu, ele tem que se virar. Eu não quero ficar cobrando minha nora, não. Eu não tenho que cobrar minha nora. Eu não sei como ela foi criada, ele que escolheu ela, é ele que lute. Mas quantas sogras aí eu vou lhe falar? Se vê o príncipe amassado, não foi assim que eu te criei. Vai cuidar da tua vida. É sério, irmãos, e Deus ensina isso. Deus nos ensina isso. Eu falo de mim, mas tem uma amiga minha lá que está passando a mesma coisa. O filho dela comprou uma casa, já, está se preparando para casar. E ela está pulando dessa altura. E eu falei já para ela, você vai orar também, que você não vai mandar mais a vida do teu filho. Teu filho já tem 20 anos de idade, o meu ainda tem 17. A gente tem que abençoar. Abençoa o filho, abençoa a nora. Quantas famílias aí estão brigadas porque a sogra maltrata a nora maltrata a sogra. Cada um com a tua família. Eu falo para a Jaque, às vezes, Jaque, vamos cortar esse cordão umbilical.
Agora ela ficou mais tempo longe, aí a gente já fala, pode voltar para casa um pouquinho, você está muito longe. Tem que ser maleável. Tem que ser maleável, porque a gente tem que cuidar da vida. Eu falo para minha amiga, agora é você e seu marido. Um já casou, o outro está casando, agora é você e seu marido. Por isso que eu falo, aí às vezes no primeiro problema, o marido já quer largar da esposa, a esposa quer largar do marido, mas vai ser vocês dois. Deus não une pessoas para se separar, a não ser que elas tenham o coração muito endurecido. E aí eu volto a dizer, se você tem o coração endurecido, você não está em Deus. Porque quem tem o coração quebrantado, sabe quem ele é em Deus. Irmãos, mas essa mulher não mentiu para o Senhor. E o Senhor já sabia da vida dela. Mas ela ainda assim só acreditou quando ele falou da vida dela todinha. Eu fico imaginando eu naquele dia, Jesus abrindo Bíblia, o livro da minha vida lá, e passando o telão, tudo que eu já fiz eu deixei de fazer. Falei, Senhor, até eu me converter, eu vou morrer de vergonha, né? Na hora que você estiver passando lá, quando eu bebia, quando eu ia para o mundo, quando eu fazia as coisas erradas. Mas hoje não me pega mais, irmãos. Eu precisei passar por tudo aquilo para que hoje eu tivesse um amadurecimento. Todos nós já passamos por uma fase difícil da vida. Mas nós não podemos ficar com os pés plantados nessa fase. Deus sempre tem uma fase nova para a gente e a gente vai viver se a gente quiser. Porque nós temos esse livre-arbítrio da parte do Senhor. Se você quer viver uma vida diferente, vá para os pés do Senhor. Não tem melhor lugar que não seja Ele. Eu tenho amigas, irmãos, gosto de conversar com minhas amigas, fofocar das nossas vidas, né, que a gente fala que a gente fofoca de nós mesmos. Se é pecado fofocar de nós mesmos, já não sei. Mas eu sabia que fofoca é pecado. Mas eu gosto de falar com a minha amiga sobre a minha vida mesmo. Do que Deus já fez por mim. Quem me conheceu pequenininha, igual um anjo, foi só a Irani. Ela era minha professora. Eu era um anjo na escola, né? Todas as minhas professoras reclamavam da mesma coisa. Não para de falar. Ele me confirma. E eu acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos, né? E todos os meus professores reclamavam da mesma coisa. Mas Deus, irmãos, Deus me proporcionou tantas coisas boas. Já faz 14 anos que eu estou casada e 14 anos que eu estou convertida. Quando Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha história por completo. E Ele não faz nada pela metade, irmãos. Ele é tão bom que Ele não faz nada pela metade. Eu queria muito uma família. Eu vim de um casamento totalmente destruído. Eu apanhei muito do marido, da vida, até eu entender quem eu era. Fui levada para lugares onde eu não queria estar, conheci lugares onde eu não queria ter conhecido. Como eu disse, muito depende dos pais onde estão levando seus filhos. Depois de um tempo, conheci umas meninas, eu tinha muita dificuldade de fazer amizade. Conheci umas meninas e a mãe dessas meninas era da igreja e ela falava para minha mãe, deixa eu levar ela, e minha mãe deixava. Que eram 2 meninas e eu ia com elas. Mas chegava na igreja já só para bagunçar, né, irmãos? Porque adolescente, eu era uma adolescente meio criança ainda, então eu ia só bagunçar. Mas quando as coisas começaram a apertar, e Deus chegou a falar para mim, olha, eu estou te dando uma oportunidade de você mudar de vida, e é você que vai ter que decidir. Irmãos, eu não conhecia Jesus ainda. Como eu disse, às vezes tem pessoas que já conhecem, estão ouvindo ele falar, mas não aceita pegar na mão dele e falar, estou indo para o Senhor. Eu não conhecia quando ele me chamou. Eu quase amputei uma perna e eu chorando falei, Senhor, é isso que eu vou viver, eu prefiro morrer. A gente às vezes fala do que não sabe. Cuidado, irmãos, no seu falar, o seu falar, ele leva muitas atitudes do que você vai fazer e do que você vai viver. A palavra que sai da nossa boca tem poder. Às vezes você não vai viver agora, mas daqui a um tempo você vai colher o
que você falar é o que você está plantando. Você planta com o seu falar também, você planta com a sua atitude. O que você está praticando, você está plantando. Naquele momento eu falei, Senhor, eu não quero morrer, não quero perder minha perna, mas se for para perder, me leva logo. Não era batizada, estava no mundo. Como eu disse, eu não conhecia ele. E ele falou para mim assim, calma. O que eu tenho para você é muito melhor e maior do que tudo que você está imaginando agora. 40 graus de febre, irmão, desmaiei no banheiro, acordei no hospital. Com os médicos ao redor, falando, leva para o centro cirúrgico e amputa. Deus envia anjos. Quem acredita em anjos aqui? Mas eu não sei se vocês, mas as minhas experiências são maravilhosas com Deus. E apareceu uma médica lá e falou assim para mim, ela baixou enquanto os médicos discutindo com a minha mãe, para minha mãe assinar logo, que eu estava perdendo muito sangue, o trem estava para estourar, eu estava com uma erisipela na perna, minha perna já não é nada pequena, aí você pensa umas 3 vezes na perna desse tamanho, trombose, saiu uma erisipela após um acidente gravíssimo, onde eu fiquei uns 3 meses desacordada, perdi a metade da cara, dos 2 lados, saí do hospital, 1 ano veio o problema na perna. Mas foi tudo muito rápido, irmãos. Aquela médica baixa perto de mim e fala assim, olha, você acredita que Deus tem um propósito na sua vida? Eu falei para ela, eu não conheço ele direito, mas eu creio. Ela falou assim, mas Deus tem algo com você e é muito grande, hein? Levantou, pegou os papéis, foi lá, chamou minha mãe, aqueles médicos tudo ali. Lá, minha mãe pegou e falou assim, então tá, então não vou assinar. Me internaram aquela noite, passei uma noite com dor, nem morfina resolvia. Saí daquele hospital da Santa Casa, voltei para o regional. Aliás, tinha fugido do regional, porque como eu disse, a minha vida era complicada. Minha filha mais velha, que já quase morreu afogada, fugi do hospital para ficar com ela na Santa Casa. Saindo da Santa Casa 2 dias depois, eu com aquela perna desse tamanho, enrolado um monte de faixa, porque ninguém podia saber que eu estava com aquele problema no hospital, senão eu não entrava. Deus me volta para o regional. Chegando aqui, os médicos falam, você que fugiu, né? Mas eles tratam tão bem quem foge do hospital. Você é tratado tão bem. Na primeira noite, irmãos, após terem cortado para poder tirar o trem que estava na perna para não estourar, me aplicaram uma vancomicina, é o nome da injeção. Atacou a alergia, tive uma parada cardíaca e uma parada respiratória, uma atrás da outra. Mas Deus falava, não é a sua hora. Amém? Irmãos, e foi vindo, problemas atrás de problemas. E Deus falava para mim, você tem uma escolha, porque eu estou te chamando e não é de agora. Eu estou te dando uma oportunidade, eu estou te dando uma porta aberta, muda a sua vida, muda a sua história, se posiciona. Eu não conhecia, mas quantos conhecem e não se posicionam diante de Deus? E Deus é tão bom que Ele chama uma, Ele chama 2, Ele chama 3, e Ele vai chamando, irmãos. Mas ninguém sabe, irmãos, o dia da sua senha. Isso não é para você ter medo, não. Mas a sua hora pode chegar. A minha hora pode chegar. Como você está diante do Senhor? Como que você está se chegando diante do Senhor? Irmãos, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Então adore ao Senhor. Exalte ao Senhor enquanto você ainda tem tempo, enquanto você tem fôlego de vida. Ele está chamando pessoas a terem intimidade com Ele que nunca tiveram. Sabe, irmãos, a nossa aliança com o Senhor é assim como um casamento, é o que eu acabei de falar. Só que às vezes com o casamento a gente já quer, né? Vamos separar. E com Deus a gente vira as costas.
Ainda bem que ele não é como nós, irmãos. Porque o coração do nosso Deus é tão maravilhoso, que hoje, irmãos, eu digo para a honra e glória do Senhor, que se Ele me deu a vida por 3 vezes, eu contei 2, mas Ele me deu a vida por 3 vezes para que eu verdadeiramente entregasse a minha vida a Ele. Quando eu conheci o Anderson, como sabem, ele era da igreja, estava afastado, voltou, e ali foi a minha escolha. E eu falei para o Anderson, vou me batizar, e ele falou, você está muito recente na igreja, não tinha nem um mês. Eu falei, eu vou me batizar, eu vou entregar a minha vida para Deus. Foi a melhor escolha que eu fiz, irmãos. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque não foi por causa do meu esposo que eu vim para os pés do Senhor, mas porque Ele tinha um propósito na minha vida. E hoje em dia o que me cabe é continuar com a esperança de que dias melhores eu viverei, não só nessa terra, mas na glória com Ele. Mas enquanto eu estiver aqui, irmãos, eu quero fazer o que Ele me manda. Esses dias eu estava num determinado lugar e Deus falou para mim, vai lá e fala com a pessoa. E eu falei, Senhor, é coisa da minha cabeça, irmãos, eu tenho muito disso ainda. Mas Deus sabe o tamanho do temor que eu tenho. E Deus falou, vai, fala, entrega, eu estou lhe mandando, e eu, Senhor. Eu parei assim perto do bebedor de água, falei, porque quando a gente enche o copo de água, a gente toma, a gente paralisa, né? E eu fiquei assim com o copo na mão e falei, Senhor, e se o rapaz achar que é de mim mesmo, Pai? E o Senhor falou, pode ir que eu te encherei. Quantos aqui estão cheios do Senhor, mas não fazem o que Ele está pedindo? Quantos daqui Ele já chamou, e não faz, mas quer viver uma história nova, mas quer viver um casamento feliz, quer viver um emprego novo? Se você quer viver uma coisa nova nessa terra, vá para os pés do Senhor. Irmãos, não tem outro caminho. Não se sujeite ao Senhor pela metade. Se sujeite a Ele por inteiro. Porque o que Ele quer fazer na sua vida, irmãos, o que Ele quer fazer nas suas vidas. Tem uma pessoa na minha casa que eu não vou citar não, mas anda despertando 2 horas da manhã e não ora. Eu falei, cuidado, você está sendo despertado, vai orar. Vai orar. Você quer serviço bom, você quer casamento feliz, você quer prosperar na vida, vai orar. Eu fico feliz às vezes quando estou conversando com meu genro fala, ai, porque Deus tá. E às vezes é quase a mesma coisa que Deus fala para mim, fala no coração dele. E quando a gente senta para conversar, eu e o Anderson, lá na mesa com eles, que é lugar de conversa na mesa, irmãos. Se você não honra nem a sua família na mesa, será que você está honrando a Deus? Quantos aqui têm sentado em mesas, mas não têm sentado à mesa com Jesus? Jesus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Deus quer te usar, não só para você crescer, mas quer te usar ao redor de você. Irmãos, porque aquele que brilha da palavra do Senhor, tudo que tiver ao redor dele vai crescer junto. Vai prosperar junto, vai viver uma vida nova, uma história nova. Não tem quem fique para trás. Eu falo, Deus não me colocaria na vida do meu esposo se não fôssemos para nós vivermos uma história diferente. De um tempos atrás, os nossos apóstolos sabem o quanto Deus tem honrado eu e o Anderson. Mas porque apesar de eu ter temor e às vezes ter medo de fazer, eu não deixo de fazer. Eu entreguei o que eu deveria entregar àquela pessoa, irmãos. E eu pude ver Deus me usar sobre a vida dele. Quantos de vocês Deus quer usar? E vocês só precisam falar, eis-me aqui.
Às vezes vocês querem coisas grandes, mas Deus nos coloca na pequenas, irmãos, porque é de pouquinho que se começa. Sabe? Vai orar. Faz propósito e vai orar. Às vezes você tem uma esperança tão grande de mudanças, de sonhos, de planos, mas a própria esperança você não quer. Ele também tem esperança em nós, de que nós vamos fazer o id dele, a vontade dele, o propósito dele. Já passou o tempo de você se posicionar e falar: eis-me aqui, Senhor. Eu estou desse jeito, eu sou falho, eu sou pecador, Pai. Mas eu não vou mais me esconder da sua face. Deus tem coisas grandes para você, mas primeiro serão as dele. Você tem sonhos, você tem planos, você tem projetos, eu também tinha. Mas foi primeiro ele. Quando eu escolhi ele. Irmãos, não é que a gente não passa luta, não. Eu passo. Esses dias uma amiga de trabalho falou assim: pô, Thaís, se eu for para uma luta, quando eu vejo, você já está em outra. Aí você sai de uma luta e já cai em duas. Eu falei: mas menina, quando as vitórias vêm também, tô assim que eu não consigo nem carregar. Meu Deus é tudo de que eu necessito. Pode me faltar tudo, irmãos, mas o meu Deus não vai me faltar. Assim como ele não vai faltar na vida de nenhum de vocês. Mas se vocês querem mais desse Deus, se vocês querem viver essa esperança, porque não é mais só tê-la, é viver na esperança, que vocês possam começar a se posicionar. Propósito todos nós temos. E pode alguém aqui pensar: mas eu ainda não sei o meu propósito. Deus quer te revelar. Desça na olaria. Irmãos, enquanto mais você descer, mais você vai ter de Deus. Quantas pessoas que desciam na olaria. E quando precisou, Deus estava lá. Não deixe para encher o seu vaso de azeite quando já vir as tribulações. Não deixe para se encher quando já vir as aflições. Irmãos, esteja cheio. Porque naquele dia que vir a aflição, que vir os problemas, você estará tão cheio que o problema vai só passar do lado. A escada vai estar sem um degrau, você vai dar um passo maior, porque você sabe quem está com você. Que os irmãos possam se colocar de pé. Glória a Deus. Irmãos, nosso Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E Ele está te chamando, irmãos, para viver uma vida diferente com Ele. Né, Rafael? Chegou a hora de parar de correr. Desse ano não passa o que Deus tem para você. E Carla ainda vai estar junto. Porque a gente já tem visto. Às vezes a gente pensa: nossa, Deus, mas eu tenho orado, eu tenho buscado e eu não tenho alcançado. É porque você está parado, irmão. Você fixou os seus pés na areia, mas essa areia não te deixa mover. Essa areia não te deixa ir para frente. Porque o que você precisa é alicerçar seus pés na rocha. Se posicione diante do Senhor. Irmão, se você quer ter um ano diferente, se você quer viver algo diferente da parte do Senhor, gostaria que a equipe de intercessão se colocasse já à disposição, os pastores, apóstolos. Deus já falou tudo o que Ele precisava falar no seu coração. Ele te dá o livre-arbítrio para se posicionar. Ele quer que você viva os sonhos e planos primeiro dEle. Porque
porque o que Ele tem para você é melhor e maior. Mas você precisa dar o primeiro passo.